2h31, voltamos com o Jornal Jovem Pan, que você acompanha também com imagem, e vamos falar da queda da confiança dos empresários. Nós estamos na linha com Marcelo Azevedo, que é economista da CNI, a Confederação Nacional da Indústria. Marcelo, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde, ouvintes. Bom, Marcelo, nós tivemos a divulgação do levantamento feito pela CNI, que aponta que a confiança dos empresários do setor industrial está quase 4 pontos abaixo da média histórica, é isso? Exatamente. A gente teve uma queda muito forte no mês de junho, após a paralisação dos serviços de transporte, e agora uma pequena recuperação apenas, né? Então o índice saiu de um 49,6 para um 50,2. Ficou ali muito próximo do que a gente chama de linha divisória, que separa um empresário confiante de um empresário sem confiança. Então mostra aí que o impacto foi grande e que continua ainda persistente na confiança do empresário. Agora, tem uma diferença importante por região do país, não é? A menor confiança é no Sudeste? Exatamente. Tem no Sudeste, também no Sul, esse índice ficou abaixo dos 50 pontos. E no restante das regiões, o índice mostra aí confiança do empresário na região, né? Centro-Oeste, Nordeste e Norte. Agora, Marcelo, as pessoas às vezes acham que esse indicador não diz muita coisa, mas na verdade ele pode determinar o que nós podemos esperar ou não em termos de investimentos do setor, investimento dos empresários na própria atividade, contratações, recuperação de mercado de trabalho. Tem interferência sim, não é? Exatamente. A gente faz essa pergunta para justamente captar se o empresário está confiante ou não. Fazemos perguntas sobre o seu ânimo, sobre as suas expectativas e sobre sua avaliação sobre as condições de negócios correntes e sobre a sua avaliação de uma economia de um modo geral. E empresários confiantes, só com confiança, que esses empresários vão passar a produzir mais, manter suas contratações, investir mais. Empresários sem confiança no futuro, preocupados com a sua atividade, vão adiar essas decisões, né? Vão adiar o investimento, vão adiar a produção. Então, a nossa ideia, ao medir a confiança do empresário, é tentar antecipar esses movimentos, antecipar possíveis aumentos na produção no futuro, do investimento, ou, pelo contrário, quando o empresário não está confiante, tentar antecipar também movimentos ruins, com demissões ou com queda da produção e do investimento. Agora, a onda mais recente que nós tivemos de piora da confiança, e não só dos empresários, mas também dos consumidores, estava relacionada no início à greve dos caminhoneiros. Mas a gente percebe que essa trajetória continua um mês depois da greve, depois de nós temos até uma certa amenizada aí dos efeitos colaterais mais negativos, inclusive a inflação retornando um pouquinho, uma certa retomada de atividade, mas parece que não é suficiente. Esses efeitos diretos, né, sobre faturamento, sobre produção, ficaram bem fortes, né, várias pesquisas mostraram isso, e algumas pesquisas que já saíram e alguns outros antecedentes, dados que procuram antecipar esses movimentos de produção, já mostraram alguma recuperação de fato. Mas aí, quando você vai na parte das expectativas, seja do consumidor, seja do empresário, a gente vê que essa preocupação continua. No caso dos empresários, certamente é relacionado com a questão das soluções que foram tomadas para o problema, como a questão da tabela de frete, que ainda não está resolvido, e também gera diversos custos adicionais para a empresa da forma que está sendo negociado, que está sendo tratado isso. Então, são problemas que não só são relacionados com a greve, com a valorização, mas também estão se tornando um pouco mais persistentes e por isso estão ainda refletindo na confiança. E aí não é só na indústria, porque a própria CNI divulgou recentemente um aumento forte do medo dos trabalhadores em relação ao desemprego, e hoje nós tivemos a divulgação de um levantamento também de confiança pela Confederação Nacional do Comércio, e a confiança caiu 4,3% no mês de julho. Então a gente percebe que é um movimento geral da economia que pega consumidores, trabalhadores, né, /trabalhadores e empresários dos vários setores. Sem dúvida, nós vimos isso também no índice de confiança que nós temos para os consumidores, que fazemos com parceria com o Ibope, e a gente percebeu essa queda na confiança dos consumidores, e deve se manter, dado que a gente percebe isso também nos empresários, né? A gente percebeu uma piora na questão de inflação, essa questão de medo do desemprego que você levantou, até mesmo nos indicadores mais ligados à situação financeira dos consumidores, e com isso, certamente eles vão adiar suas decisões de consumo, vão ficar um pouco mais cautelosos na medida que continuam com preocupação, seja com o futuro, seja com a sua renda, seja com o próprio emprego, e com uma situação financeira um pouquinho mais frágil
do que estava no passado. Agora, os dados efetivos de atividade, Marcelo, você acha que justificam essa piora da confiança ou ela estaria mais relacionada a outros fatores? O próprio noticiário que nós tivemos relacionado à greve, que mostrou essa trava importante no ritmo da economia, dados mais desfavoráveis de mercado de trabalho, mesmo de inflação. Você acha que se justifica essa piora geral da confiança? Bem, tem uma questão de ritmo, que o ritmo da recuperação antes mesmo dessa paralisação, ela não estava sendo tão forte quanto se supunha, e depois da paralisação a gente tem uma série de sacrifícios que foram impostos para a indústria, a questão de tabela de frete, por exemplo, que certamente traz muita incerteza no momento para a indústria, as atividades industriais. Os exportadores, na hora que foi tirado o reintegra, alguns outros custos que foram impostos para a indústria certamente estão prejudicando bastante a confiança e as expectativas da empresa. E também o próprio noticiário, a situação toda foi muito negativa e traz essa preocupação também para o consumidor. Ele pode ainda não sentir tanto, mas ainda já mostrou uma preocupação com relação à sua situação financeira, mas ele ficou muito mais preocupado com a economia brasileira como um todo, e aí com inflação, com desemprego, acaba ficando um pouco mais preocupado, um pouco mais receoso na hora de aumentar o seu consumo. Conversamos com Marcelo Azevedo, que é economista da CNI. Marcelo, muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde, Denise, até a próxima.